Olá, sejam bem-vindos ao ONU News. A minha convidada hoje é coordenadora de logística e suprimentos de emergência do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Erika Ebbs, que fica em Copenhague, na Dinamarca, onde o Unicef tem o maior armazém humanitário semiautomático do mundo. Erika, muito obrigado por conversar com a ONU News. Obrigada a você, obrigada por me receber aqui. Estou lisonjeada. É uma satisfação, Érica, para a gente também conhecer mais do seu trabalho, do seu dia a dia. E, Érica, lidando com emergências no mundo inteiro, você tem um papel muito importante de fazer com que itens essenciais cheguem para as pessoas que são afetadas por crises em várias partes do mundo. E muitas vezes isso tem que ser feito em até 72 horas. Conta pra gente um pouco como é que é o seu dia a dia quando chega, por exemplo, um pedido para o envio de um suprimento de emergência, como é que são as principais ações que você precisa tomar aí no seu trabalho. Então, é o seguinte, desde que a emergência acontece, a gente já tem um sistema de padronização de resposta. Então, claro que cada resposta é completamente diferente uma da outra. Então, se é um terremoto, se é um conflito civil, ou se é um surto, cada resposta precisa de uma ação específica. Mas o nosso armazém aqui em Copenhague está pronto, eu trabalho no departamento de emergência, então nós ficamos atentos para poder acionar tanto o armazém como o pessoal da logística, o pessoal do transporte e também, claro, tudo em conjunto com o país que está passando por essa dificuldade e junto também com o Regional Office. Então, dependendo da emergência, nós vemos qual é a necessidade urgente para ser enviada, porque nosso foco mesmo é salvar vidas. Então, aqui a gente tem um termo que a gente usa que chama-se No Regrets Policy, que para a gente é mais importante que a carga seja enviada, que mesmo que haja algum erro, que talvez não seja aquele alimento ou suprimento específico, mas que pelo menos a ajuda chegue e que depois seja descartado caso não seja necessário. Então, desde que recebemos a solicitação e trabalhamos junto com o país que está em dificuldade, porque muita gente que está trabalhando nesses países também está respondendo, né? Então, assim, o nosso time também pode ter tido uma casa afetada pelo terremoto, um exemplo agora da Venezuela. Então, nosso trabalho aqui também é dar esse suporte remoto para as pessoas que não estão conseguindo responder localmente. E é claro que isso com a ajuda do Regional Office. Então, quando nós planejamos o que vai, por exemplo, em nossas 72 horas, que geralmente é um avião, um charter flight, dependendo de como esse país vai poder receber. No caso da Venezuela, novamente, o aeroporto de Caracas estava fechado e tivemos que mandar para Valência. Então, todo um trabalho logístico. Claro que isso existe um padrão de como a gente segue, mas a gente trabalha. Simultaneamente para que essas equipes coordenem tudo e que essa carga consiga sair e chegar no país de destino em 72 horas. E isso envolve, Eric, imagino planejar essas rotas, mas também acionar toda a infraestrutura de logística do Unicef, né? Porque existe o armazém aí na Dinamarca, onde você fica localizada, mas tem ainda uma rede enorme de outros armazéns ao redor do mundo. Então explica um pouco pra gente como é que é essa infraestrutura do Unicef na parte de logística e suprimentos que as pessoas às vezes não têm noção da quantidade de armazéns que tem espalhados pelo mundo e como é que nesse trabalho você também precisa não só pensar que suprimentos, mas também a rota e como que você vai usar essa rede, né? Seja os armazéns mais perto da crise, os regionais, os globais. Sim, então a Unicef aqui em Copenhague, ela conta com o hub maior, né, que é o maior armazém humanitário semiautomático, como você mesmo disse, no mundo. Então a estrutura aqui é gigante, mas nós não armazenamos nem vacina e nem alimento. Então, quando acontece uma emergência, esses nossos fornecedores que já estão pré-acordados e temos um acordo com eles justamente para emergência, eles são acionados para que eles consigam também fazer esse despacho de emergência, né, não só saindo aqui de Copenhague. Mas nós temos os hubs, né, nós temos um em Dubai, que ajuda muito no caso do Middle East, né? E também temos esse aqui em Copenhague. Mas cada escritório regional tem também o seu armazém, que a gente conta para responder no caso regional. Mas cada país também tem o seu armazém. Então, nosso trabalho aqui é, assim que existe uma emergência, é focar diretamente. Quanto de estoque tem esse país para responder? Quais são os países que estão vizinhos? O que que eles têm para responder também? Porque geralmente a gente pega um do outro para ajudar. Numa casa de emergência, essa é a nossa maior prioridade. E assim a gente consegue movimentar a carga muito rápido. Também temos uma coisa que é fundamental, são os acordos com os fornecedores locais,
que também já estão prontos para responder. Porque, claro, é muito mais fácil você acionar um fornecedor local do que ter que mandar essa carga de Copenhague. Então, a gente tem que fazer essa análise rápido para poder ajudar da forma mais rápida possível. Sem dúvida. E, Érica, você já participou, né, diretamente no terreno também de algumas dessas operações, né? É claro que tem todo o trabalho por trás, assim, nos bastidores de fazer essa logística, mas você também já acompanhou de perto na Síria, em Gaza, em Moçambique, né? E não só observar como acontece ali a última etapa da entrega, mas também o efeito, né, nas pessoas que estão recebendo, como é que aquilo é importante chegar na mão de quem precisa chegar. Então, o que você traz de aprendizado dessas suas vivências em campo, diretamente nos lugares onde a crise estava acontecendo, e o que você traz para o seu dia a dia nesse trabalho que você faz? É tão engraçado você perguntar isso, Felipe, porque eu trabalho aqui num escritório lindo, com vista para o mar, em Copenhague, onde tudo funciona e tudo vai super bem, mas trabalhamos com planilha de Excel, sistema e um pouco fora da realidade, que é o nosso trabalho de dia a dia. Então, quando você está e está respondendo, o senso de emergência, ele muda completamente, porque você está vendo nos seus olhos a necessidade, e a necessidade é muito grande, e principalmente para a criança, que é o nosso foco maior, que são as pessoas mais vulneráveis, né, que estão ali numa situação horrorosa. Já vi coisas assim horrorosas mesmo, muito, muito triste de ver. Mas para mim o mais interessante, claro que ajudar e ver a carga chegar, para mim faz parte do meu trabalho, porque eu sei do começo e sei da dificuldade também de fazer isso acontecer. Mas para mim o mais interessante é a capacidade de responder, na verdade, ela é o resultado de uma preparação que não aparece na hora da resposta. Então, existe um trabalho que a gente faz aqui com os países para se preparar. Então, assim, quais são os desastres que o teu país está vulnerável? Como que a gente pode prevenir isso que aconteça no futuro? Quais são os estoques que você precisa ter preposicionados para que quando a emergência acontecer, a gente possa fazer uma resposta imediata, que não sofra problemas. Então, a cada emergência a gente tenta aprender o que pode fazer melhor e claro que cada emergência tem uma característica diferente e infelizmente a gente está sabendo um crescimento, né, de número de emergências só esse ano. Nós estamos agora em agosto, já tivemos mais de 12 emergências só esse ano. Então, fortalecer os países para que eles estejam preparados para responder. E é claro que a gente puder colaborar, mas para mim o mais importante é isso, que o país tenha um governo forte para responder, um sistema de defesa, infraestrutura, que consiga, que a carga consiga chegar e que essa carga consiga ser distribuída, né? Então, essa é a parte importante, é o trabalho que é feito antes da emergência acontecer. E falando nessa preparação, Érica, uma das questões essenciais é também os kits que são enviados, né? E o Unicef já tem cerca ali de 50 kits padronizados que já, como você falou, já é uma antecipação, né? Você não precisa na hora pensar que kit vai ser montado, já existem modelos prontos. Então conta um pouquinho pra gente o que tem nesses kits, alguns exemplos e como é que vocês fazem para o mais rápido possível decidir quais kits vão ser enviados e preparar. Mas eu sei que já tem toda uma antecipação, né? Então queria que você contasse um pouco sobre isso. Sim, então, como eu te disse, depende muito da definição do tipo de emergência, né? Mas pensando em tudo isso, nós temos os times aqui em Copenhague, porque aqui não é só o hub, nós temos também os especialistas em cada tipo de programa, então, de water and sanitation, nutrição, a parte de farmacêuticos. Então, são os kits que são, eles atuam como, quando a estrutura não está. Como que as primeiras pessoas que estão ali respondendo podem salvar vidas. Então, assim, a gente tem um kit que a gente chama de IHK, que é o Interagency Health Kit, que é como se fosse um mini hospital que consegue salvar vidas de pessoas e crianças, é claro, de mais de 500, 600 pessoas num kit, uma caixa, que são coisas básicas como medicamento, é, alguns instrumentos, então assim, muito também PPIs, né, que são esses gases, tudo que o hospital que foi, vamos supor, uma bomba ou foi um terremoto que não existe, esses kits eles estão lá, eles são dados para o governo e o governo consegue com os médicos e então os enfermeiros fazer que a resposta aconteça. Então isso é um dos exemplos do kit que a gente mais envia, infelizmente, que é o kit de
farmacêutico, mas também quando existe uma emergência relacionada a, por exemplo, cólera, problema com água. Então, são suplementos que a gente envia para poder ter uma água limpa. A criança vai tomar uma medicação, ela precisa de uma água limpa. Então, são kits diversos para cada tipo de situação, e são kits que se complementam. Então, são instrumentos, o outro são farmacêuticos, e aí tem o replenishment desse kit, se você precisar. Então, existe toda uma estrutura de como esses kits devem ser pedidos. E também, claro, kit de educação, porque no caso da Venezuela, de novo, do terremoto, enquanto os pais estão ali entre os escombros tentando salvar alguma coisa, essas crianças estão perambulando por aí, muitas vezes sem tem nada para fazer. Então, nós mandamos algumas tendas e essas crianças recebem alguns kits de educação e até de recreação para poder ficar ocupada enquanto os pais estão ali numa situação muito vulnerável também, né? Então, é tudo mais ou menos pensado para que, numa situação catastrófica, o mínimo seja feito e que vidas sejam salvas. Perfeito, Eric. E a última pergunta, falando né, você deu exemplo aí da área médica e a importância desse tipo de kit. O Unicef também tem um papel muito importante na vacinação de várias crianças ao redor do mundo, né? Uma grande quantidade. No passado foram bilhões de doses enviadas. Como você falou, né, vacinas muitas vezes são diretamente do fornecedor para a área que necessita. Mas existe toda uma preocupação de garantir que essas vacinas sejam conservadas na temperatura ideal, né? A chamada cadeia de frio. Então, explica um pouquinho para a gente esse papel que o Unicef tem também de fazer essa gestão para que essas vacinas sejam conservadas na temperatura ideal até chegar para quem precisa. Essa parte da cadeia de frio é uma das operações logísticas mais complexas que a Unicef faz, especialmente em situações de emergência. Então, no trabalho normal, por exemplo, o que a Unicef faz? Ela ajuda os países a terem um mínimo de infraestrutura para poder receber essas vacinas. Porque não adianta a gente mandar um avião lindo, maravilhoso, todo congeladinho, com a temperatura exata, a gente garante que essa vacina chegue vamos supor, uma clínica, mas que depois a gente não consegue passar para as aldeias ou para os outros lugares que são mais remotos, e não podemos garantir, né, que essa cadeia de fio seja sustentada. Então, o trabalho maior mesmo é fazer com que a infraestrutura esteja presente. E isso é um trabalho muito complexo, porque muitas vezes estamos falando com falta de luz, falta de água, toda essa falta de infraestrutura. Ela só atrapalha o processo. E a vacina ela é muito frágil. E sem contar que pagamos uma fortuna para poder mandar essas vacinas aéreas, ela vai no cold chain, como você mesmo falou. Então, isso é uma das partes logísticas mais complicadas. Então, o intuito aqui da Unicef é ajudar os governos a terem essa estrutura mais forte. Então, é um trabalho de muitos e muitos anos, e quando a gente faz esse envio de vacinas, a gente tem um mínimo de requerimento para que essas vacinas cheguem com a temperatura correta. Então, existe todo um trabalho por trás dos times técnicos aqui para fazer com que o monitoramento, também a qualificação dos fabricantes, mas que, claro, para a gente o mais importante é que essa vacina chegue eficaz para cada criança, especialmente no momento de emergência, que é o mais complicado.